estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso Axé. E no nosso segundo episódio, nós trouxemos aqui também mais um convidado especial. Mas antes de falar sobre esse convidado, vou deixar a minha parceira aqui se apresentar também e dar um oi para vocês. Tatá, fique à vontade, por gentileza. Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast. E a gente está aqui com o Babá. Olá, Ifá. Axé, obrigado pelo convite. E estamos aí hoje para falar sobre... Você. Mas só, gente, eu vou contar uma coisa. Vou contar um segredo. Ele foi pego desprevenido, tá? Porque ele veio aqui para resolver um outro assunto, a gente já embutiu ele aqui no podcast também. Porque senão ele ia ficar postergando para fazer esse podcast com a gente. E aí a gente já pegou, engambelou ele ali, deu uma trollada. E aí ele não teve como fugir. Não tem Né? como. Não teve como. Babá, me conta um pouquinho pra gente da tua história dentro da religião. Então, a minha história, ela vem da Umbanda. Eu comecei pela Umbanda pela dor. Em 2012, mais ou menos, eu frequentava um terreiro na Vila Maria, na rua Curuçá, que nem existe mais esse terreiro. E eu tinha alguns problemas de saúde, né? Eu estava com algum problema no pulmão, do lado esquerdo do pulmão, no finalzinho, que era uma suspeita e acabou virou câncer, né? E fui tratado, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí nessas horas da dor, a gente se apega A nossa fé, né? a Deus, a tudo aquilo que vem, que a gente pode melhorar. Ponto. Entrei pra Umbanda, né? Ali eu comecei a frequentar, eu comecei a ir, pedir ajuda, tinha uma linha de cura muito boa nessa casa e frequentando. Em meados de 2013, eu tinha dado uma escapadinha, como sempre, né? Deixei uns meses aí sem aparecer em terreiro, essas coisas, de frequentar. E quando foi em algum mês de 2013, eu voltei porque eu já estava tendo outro tipo de dor de barriga. Eu tenho uma empresa, né, uma empresa de marketing, aí eu estava tendo alguns problemas na empresa. E aí você lembra de novo da espiritualidade. Aí passa com guia 1, guia 2, vai cuidando ali e tal. Até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, acho que entrar para esse terreiro, porque eu já tinha sido convidado. Eu só era teimoso. E lá atrás, quando eu era criança ou adolescente, eu frequentava um terreiro, que eu não sei se existe hoje, também não lembro do nome do terreiro, mas lá existia um Exu morcego. E esse Exu morcego, ele falava para mim ficar no bairro do Vila Ema, ele falava assim para mim, você tem uma estrada muito grande, você tem uma trajetória muito grande. E eu nunca entendi nada sobre aquilo, achando que era piada, né? Porque a minha vida nunca foi fácil, né? Eu tive uma adolescência muito complicada, a minha vida como adulto foi muito complicada, muito puxada, tomei muita paulada da vida, vamos dizer assim, escolhas erradas, né? E quando você acha que as coisas vão andar, e aí você, toma. E aí nesse dia que eu entrei para esse terreiro, chamava Casa da Vó Maria Rosa, era uma gina de preto velho. Eu cheguei lá de sapato preto, calça preta, camisa social preta. E naquele dia específico não tinha nenhum cambone. Aí eu falei com a moça da porta, porque eu gostaria de falar com a dona da casa e tal. Ela falou, a preta velha é assim, assim, assado. Aí esperei lá um tempo, passei. E pedi para aderir à casa, fazer parte. A preta velha aceitou na hora. Inclusive, aí ela falou assim, inclusive você pode já ficar hoje, se você quiser, já aprendendo a cambonar, porque a gente não tem cambone. E eu fiquei. Então todos eles de branco e eu lá de preto. Foi até meio cômico, né? E eu já tinha tomado, ainda tomei a minha primeira bronca, né? Que falou assim, da próxima vez você venha de branco, né? E fiquei. Meu processo nessa casa foi muito rápido, tipo assim, foi 6 meses cambonando e sendo desenvolvido. Eu sei que virou o ano, eu já estava em atendimento, praticamente. Eu estava atendendo, já estava trazendo guia em terra, atendendo. E o engraçado é que eu passei por processos de... Eu não sei se é iniciação na Umbanda, não sei qual é o nome específico, cada casa dá um nome, né? De fazer os amacis, isso e aquilo. E eu lembro de uma coisa que ela fez uma fila com alguns filhos de barco ali naquele momento. Era num sábado.
e ela incorporava uma cabocla Jurema, tava cheia de folha, cheia de coisa, todo enfeitado, e tinha várias pembas ali, pembas disso, né? E ela pegou uma dessas pembas, ela veio até mim assim, riscou minha mão, riscou o pulso, riscou a testa, apontou assim, que ela falou, essa aqui é sua pemba. E colocou, antes dela colocar no lugar, mandou me tirar dali, me levaram para outro lugar, ela colocou em algum lugar, e aí me trouxeram de volta, me colocaram ali de novo na frente dela, e ela puxou a incorporação de um jeito que o caboclo que veio já foi direto na pemba, né? E para mim foi muito novo, porque assim, o caboclo fiava a testa na pemba lá, e eu não sabia se era para pegar a pemba ou não, entendeu? Porque era uma incorporação muito doida, mas eu acertei. E passei dali, foi indo, foi sendo desenvolvido. Esse terreiro eu fiquei até, acho que 2018, quase chegando em 2019. O terreiro, infelizmente, era um terreiro muito bom, né? Mas é aquela coisa, né? Quando falta conhecimento, falta experiência, não misturar a sua vida social com uma vida espiritual, acaba rachando um terreiro. É o que aconteceu. O terreiro rachou, fechou, cada um foi para um lado. E aconteceu até umas coisas engraçadas comigo com a dirigente desse terreiro e comigo, né? Porque, enfim, não vou dar spoilers aqui, não vou falar porque não vai gerar processo. Sim, entendeu? por favor, não queremos isso. Vai gerar processo, mas enfim, conseguimos esquivar bem disso e vida que segue. E aí eu entrei, na sequência, eu entrei num terreiro também na Vila Maria, né? Nesse terreiro eu acabei ficando aí 5, 6 anos, né, em atendimento. Quando eu entrei nesse terreiro, eu entrei, participei de 2 giras, o caboclo que eu incorporo, ele falou assim para mim, você vai estudar. Você vai sair e vai estudar, eu quero você estudando. Aí eu pedi licença da casa, saí, fui fazer sacerdote de Umbanda, aqui no Itaim, numa casa, que também não vou dar nomes, né? No qual foram 3 anos longos, enfim, mas tudo certo. E aí eu comecei a estudar, o caboclo deu a permissão em sequência de eu voltar para casa que eu estava trabalhando. E voltei e fiquei, né? Eu lembro que quando eu voltei, eu entrei no dia 12 de setembro, inclusive foi o meu aniversário nessa época, né? Então eu já entrei, já conheci algumas pessoas, já entraram fazendo festa e tal, e fiquei até, nós estamos em 2025, acho que 2024, 2023, acho que fiquei até final de 22, com 23, alguma coisa assim, né? E saí dessa casa. E aí, dessa casa eu fiquei um tempinho parado, batendo no terreiro da Mãe Fofa, indo ali, indo aqui, né, se esquivando, fugindo. Dei um tempo nessa pegada de Umbanda, né? E comecei a mexer mais com o culto tradicional, né? Quando eu trabalhava nesse terreiro da Vila Maria, eu conheci uma sacerdote que faz a iniciação em Orixá. Acabei sendo iniciado por ela em Ogum. E aí já deu uma mudança de chave, né? E depois, logo em seguida, fui para Ifá, foi coisa de meses. Em 2022, 2 de fevereiro de 2022, eu estava sendo iniciado em Ifá, no Dudua. E de lá para cá, assim, foi muito bacana, porque a vida só, entendeu? Sim. Tanto espiritual como as outras coisas, foi se encaixando, foi acontecendo. E você fala, cara, como é que eu consegui fazer isso, isso e aquilo? E não parei, entendeu? Foi uma sequência de iniciações que eu falei, cara, eu só olho, eu só vou observando. Babá, qual a tua iniciação mais marcante? Eu tenho várias. Ifá foi marcante para mim. Ifá não tem incorporação, não tem nada, tal, mas a energia e a alegria que é transmitido foi top de linha, né? Outra iniciação marcante, eu acho que de Exu, né? Exu é sempre muito forte, né? Não, assim, é forte, pesado
e você não sabe o que vai rolar, né? Você tem Uma aquele... intensidade É, muito grande, né? Você não sabe como que é a iniciação de orixá, você vai, aí começam a rezar, fazer tudo que tem que fazer ali e tal, daqui a pouco você está incorporando, aí depois você sai pro Itá, depois você sai incorporando de novo e você não tem controle daquilo, né? E até hoje você não tem controle, começa a tocar, o corpo começa a arrepiar, e isso e aquilo, e vai embora, entendeu? Falando de Exu, o que é Exu na tua vida? Ou quem é Exu na sua vida? Então, o Exu pra mim, existe... Então, isso é uma controvérsia na minha vida, né? Porque assim, até um tempo atrás, eu sempre bati na tecla que eu era filho de Exu e filho de Ogum, de frente, né? Eu até joguei jogo de búzios com uma senhora, que eu não cito nomes aqui, Por favor. e ela falou Exu e Ogum. Eu falei, pô, saí feliz do jogo de búzios. A minha vida inteira é isso, e até pelo histórico de vida. Eu fui um cara que... Eu saí de casa muito cedo, eu vivi na rua, eu aluguei casa, morei sozinho, eu fui para Kosovo, né, passei por guerra, tal, fiquei 3 anos, 4 anos em Kosovo. Então assim, eu tenho uma trajetória que você fala muito louco, é uma bicuzão tentando se matar, entendeu? Então assim, é tudo, você olha para Ogum, olha para Exu e fala, mano, eu me encaixo ali, né? Naquela teoria ali, eu me encaixo, eu sou esse cara aqui. Aí quando eu fui jogar jogo de búzios, primeira vez com a pessoa, que eu nem sabia o que era jogo de búzios, a pessoa falou, não, você é Ogum, você é Exu. Mas aí eu comecei a associar que aquele jogo de búzios ali foi mais uma conversa do que um jogo. Porque assim, a conversa, como eu estou tendo uma conversa aqui com vocês, e ali a pessoa foi pegando o norte e foi falando isso, aquilo. E eu saí satisfeito porque eu falei e eu acreditei no que eu estava falando, ponto final. E aí recentemente, é recente mesmo, uns 2 anos atrás, eu cheguei na Iá Fofa, mãe fofa, né? E já tinha jogado milhares de jogo de búzios, e ela já tinha falado, ó, filho, faz essas iniciações, isso, aquilo. Enfim. Aí um dia, mãe, eu quero saber quais são os orixás que eu tenho de coroa. E ela até me aconselhou, filho, não mexe nisso, deixa pra lá, né? Eu falei, não, eu quero saber, tal, quem é meu orixá de frente, Juntó, isso, aquilo, ancestro. E, e deu tudo ao contrário daquilo Do que foi falado. que foi falado. Eu fiquei puto, E é assim, ela confirma essa história, eu fiquei 1 mês sem falar com ela, puto da vida, entendeu? E ela olhava pra minha cara, dava risada, porque a gente acaba trabalhando junto e tal, né? E dava risada. O Babaquinho, inclusive, naquela mesma época ali, no mesmo mês ali, foi dar aula de jogo de búzios lá na escola, foi uma semana, e ele falou de orixás, assim, e eu num canto gravando, e a mãe do outro lado só fazendo assim, ó, tome, entendeu? Tipo assim. Então, de frente, eu não sou de Ogum, nem sou de Exu, né? E eu sou muito apegado a Exu. Pra mim, Exu cara, Exu é tudo. Por que Exu é tudo? Porque assim, ele é o primeiro. Eu tenho uma porrada de assentamento. O primeiro que eu vou acordar é Exu. É o primeiro que eu vou fazer a comunicação, é o primeiro que eu vou conversar, é o primeiro que eu vou agradar, é o primeiro que eu vou pedir agô, é o primeiro que quando eu faço alguma besteira, que eu peço perdão, desculpa. Perdão não, porque a gente não é cristão, mas peço desculpa, né? Então, Exu, para mim, é aquele que, por mais que você não fale com todos os assentamentos, ou com fale todos aqueles orixás, mas quando você fala com ele, e você dá o nome ali para cada um, ó, eu preciso de criatividade, você pede para o Batalá, eu preciso de força, eu preciso de saúde, você pode pedir para o Sul, eu preciso de dinheiro, você pode falar para a Gema, mas você pode dar um recado só para um ali, que é Exu, que ele vai transmitir. Você pode fazer uma oferenda ali, ele vai transmitir, entendeu? Para mim, Exu, ele é tudo, entendeu? É tudo, é o começo, meio e fim. Sem esse cara, pelo menos na minha vida, eu não estaria nem aqui hoje. Então, Exu é isso. Sim. Quer perguntar mais alguma coisa? Que agora eu tô raciocinando tudo aqui. Se tiver mais... Babá, ontem a sua gira, ela foi maravilhosa. Axé. Trolei, brinquei, né? Porque sou assim. Eu não gosto de levar nada a sério. Nada assim, a sério. Eu sou séria, gente, no que eu faço, no que eu falo. Mas sem brincar, sem descontrair, eu acho que não seria o terreiro que a gente dirige,
não seria eu. E ontem, eu não vi um Exu, eu vi vários Exus ao seu lado, dirigindo a sua casa junto com você. Você pode falar quantas iniciações em Exu você tem? Eu tenho 1, 2, 3. Se eu tiver doido, eu acho que eu tenho umas 4 ou 5. O teu Exu de trabalho mudou depois das tuas iniciações de... Sim, toda iniciação que eu faço, tanto de Exu, qualquer outro orixá, eu digo pra você que muda. Mas a primeira vez que eu iniciei em Fá, depois eu iniciei em Ogum, depois eu iniciei em Fá. E aí pra frente eu iniciei em Xangô e Exu, né? E quando eu iniciei Xangô e Exu, foi um divisor de água completamente no meu atendimento. Entendeu? A incorporação com as entidades de Umbanda, você fala assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é. Mas a energia que flui é totalmente diferente do que aquele que não é iniciado. Né? Aquele que não é iniciado, ele tem ali, não desmerecendo, mas ele tem ali o que ele sabe, é o básico. Ele não tem aquele axé que ele carrega quando você é iniciado. Porque o iniciado, ele se entrega para o orixá, ele dá uns... Eu sempre digo que assim, quando você vai se iniciar, pelo menos o meu processo, foi um salto de fé. E esse salto de fé, eu me entreguei para viver uma nova realidade, com qual eu não me arrependo. E nessa nova realidade, eu pulei, dei o salto, eu recebi uma carga forte de energia, né? Eu tenho várias iniciações e eu acho assim, e aí com essa energia, toda essa força que você carrega, eu acho assim, muito mesquinho se eu não tocasse a Umbanda, se eu não atendesse alguém que pudesse pedir ajuda, isso e aquilo, para mim ajudar aquela pessoa. Então assim, você tem todo aquele potencial, toda aquela força, para quê? Só para você? Entende? Não faz sentido, não é certo da lógica. Então assim, para mim, olha, se a pessoa bate na minha porta, seja quem for, eu ajudo. Inclusive ontem teve uma pessoa que, né, ela me chamou uns dias antes, falou assim, Ale, eu preciso conversar com você, será que você pode dar um tempo assim? Aí eu marquei um dia, eu não consegui. No dia seguinte eu chamei e ela falou, eu vou chegar no terreiro cedo, por causa eu tenho rodízio do carro e tal. Você consegue chegar lá 4 horas? Consigo. Ele estava lá. Ele chegou 4 horas, a gente bateu um papo de 1 hora, entendeu? Tá com vários problemas, dei umas orientações ali para ele, porque é o meu papel. Não adianta eu só fazer e não transmitir. Então aqui, esses Exus que estão lá, eu enxergo assim, todos eles estão por uma causa, para ajudar o próximo, entendeu? É isso. O teu Exu de trabalho, o que mudou? O que você sentiu de mudança nele com todas essas iniciações? A incorporação é diferente, quando a pessoa está na minha frente. Eu não sou um médium, se eu falar para você que eu sou um médium, que eu consigo lembrar das conversas, isso aqui, eu não lembro de... A gente não lembra. Não lembro de nada, entendeu? Eu não lembro de nada, nem sei quem é quem, ponto final. Mas a pessoa pode estar falando um A, eu estou vendo B, e antigamente eu não tinha isso. Antigamente eu incorporava isso e aquilo, a pessoa falava A, o guia estava ali e tal, e era uma coisa assim, não, é isso, é aquilo, você não sabe se estava ficando louco ou não. Então assim, após as iniciações, é como se tivesse uma TV na minha frente. Tá aqui, você falando da sua vida aqui pra mim, eu tenho uma TV aqui mostrando o que é, o que não é. Entendeu? O que é realidade, o que é a realidade e o que não é. O que você tá falando, querendo atropelar o guia, falando, não, a minha vida é assim, eu nunca fiz nada de errado, eu sou um anjo. Mas aqui você tá fazendo as merdas que tá mostrando. Então aí o guia vai lá e bate, entendeu? Porque assim, falar isso. Então assim, o guia, ele vem como mentor, ele vem como um instrumento para orientar a pessoa. Só que a pessoa que chega ali, ela tem que dizer a verdade. Não adianta ela falar assim, isso aqui. Ela vai se dar mal, cara. Sim. Porque se ela pegar um médium preparado, o que ela tá falando, ele vai desmentir na cara dela. E ponto passivo. Ale, gratidão.
Foi um presente pra gente, pro podcast, pra gente ter você aqui falando um pouquinho da tua vida. Gratidão de verdade. Eu falei da minha vida, foi só eu peguei uma história desse tamanho e resumi, entendeu? Só dando pequenos gatilhos, mas eu costumo dizer que, como eu disse, eu passei por muitas coisas, muitas, pesadas. E se eu tô vivo até hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, cara, é porque eu tinha que chegar. Tem espiritualidade. Tem espiritualidade, você tem que acreditar em si, entendeu? Eu sou um cara que, se você falar assim pra mim, por exemplo, eu tenho às vezes a pessoa, você não tem amigo de infância, de escola, faculdade, isso aqui, cara, não tem. Não tem, porque assim, uma boa parte ou se foi, porque assim, eu vim de um bairro que tinha favela, é um bairro próximo, escola, isso e aquilo, e a maioria, ou 99%, faleceu, a polícia matou, se envolveu coisa errada, ou drogas, isso e aquilo. Então, assim, já sou um sobrevivente disso aqui. Sim. E depois, pelas trajetórias de vida que eu passei, Também se tornou sobrevivente então, por isso. eu digo que o axé, os orixás, os guias, que me trouxe até aqui, até os dias atuais, e estou seguindo. A espiritualidade é isso, né? Sim. É isso. Eu acho que assim, o legal e o importante da gente contar a nossa história para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, é exatamente isso. Entender que a gente está numa dirigência espiritual, mas a gente é ser humano, a gente viveu uns BO lá atrás Pra chegar que onde só chegou a hoje, gente sabe, exatamente. só a gente conhece, né? Não são as pessoas que buscam a gente. Muitas vezes a gente vê, e a gente vê muito com a nossa IA, assim, chega falando assim, eu não vou falar com a mãe fofa porque eu tenho medo, ela não tem tempo, tal. Mas quem conhece sabe, né? E a gente, sendo filhos dela, a gente tá seguindo assim Os mesmos passos. os mesmos passos. Não dá para ser diferente do que ela dá pra gente e apresenta pra gente. E muitas vezes, o que as pessoas chegam até a gente, muitas vezes elas falam assim, eu tô assustada porque eu cheguei até você, eu tenho certeza que você vai me dar bronca, ou eu tenho certeza que vem muita coisa. E esse podcast, o intuito dele é mostrar para as pessoas que a gente também já passou por muita coisa. Sim. A gente já viveu e a gente conhece, não é porque a gente está na posição de dirigente espiritual, de babalaô, de orixá, que a gente não passou pelos problemas. A gente já teve fome, a gente não teve dinheiro no bolso para comprar uma água. Já passou vários perrengues, né? Já passou vários perrengues. E hoje a gente está aqui pra gente se melhorar, óbvio, mas também pra gente mostrar para as pessoas que tem esperança. Então, gratidão por toda essa ajuda. Eu te agradeço. Gratidão pela gíria de ontem, que foi maravilhosa. Axé. Gratidão. Axé. Também agradeço, babá. E aí eu quero aproveitar, se você quiser deixar as suas redes sociais para o pessoal seguir também. As minhas redes sociais é simples. Eu tenho uma só, que é ileaxé.talabi, que é o Instagram. E é isso que eu tenho. Lá tem um pouquinho da minha história, tem um pouquinho do que eu faço, como eu faço. Eu não sou um cara muito ativo em mídias sociais, como eu gostaria. Até porque eu tenho uma agência de marketing, então assim... O foco é na mídia sociais, dos clientes. Sim. Quando chega pra mim, eu já tô cansado e eu não quero fazer pra mim, entendeu? Simplesmente assim, entendeu? É isso. Gratidão pela sua visita e Obrigado. Desculpa a gente ter pego também desprevenido nesse momento, mas foi muito proveitoso. Eu tô aqui hoje eu tô só assistindo o podcast, não sei se vocês repararam, mas se olhar minha cara aí no vídeo no decorrer, eu tô só, mas adorei. Gratidão pra Tatá também. Axé. Gratidão mais uma vez. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Um beijo pra vocês, até mais.